Olá, seja bem-vindo à mesa. Nós estamos iniciando o ano de 2026 com os nossos corações em grande expectativa para o que Deus quer fazer em nós e através das nossas vidas. Por isso, neste mês de janeiro, nós teremos uma série de devocionais sobre as posturas que nós precisamos ter ao longo desse ano, desses 365 dias. Eu quero compartilhar neste mês de janeiro posturas que nós precisamos ter, eu e você, precisamos ter diante de Deus. E a primeira postura é a postura de rendição. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 7, do 24 ao 30. Eu leio para você. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Eu amo a história desta mulher. Essa mulher era uma mulher estrangeira, sírio-fenícia. Não era alguém que conhecia as leis de Moisés, não foi educada em nenhuma sinagoga. Ela simplesmente se rendeu aos pés de Cristo Jesus pelas notícias que os seus ouvidos receberam sobre Jesus. É interessante perceber que Jesus ficou muitas vezes impressionado diante da fé de estrangeiros. E essa mulher, de fato, o surpreendeu com a sua fala, com a sua postura, com a sua rendição, com a sua submissão. É interessante porque diz a palavra de Deus no verso 25, ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Também nós podemos perceber no verso 28, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Essa mulher sofria e padecia de uma angústia terrível. Sua filha estava terrivelmente endemoniada, como diz o mesmo texto paralelo em Mateus. Mateus capítulo 15. Ela estava em desespero. As notícias sobre Jesus levaram essa mulher a uma postura de rendição. Ela se ajoelhou e mais do que isso. Não era simplesmente um ajoelhar-se da religião. Ela reconheceu a soberania de Cristo, ela se submeteu ao plano estratégico geográfico da história da salvação. Porque Jesus disse assim, não é certo pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A palavra grega que Jesus usa aqui é kunaria, cachorrinhos domésticos que eram criados no seio de uma família judaica. Aquela mulher lembra de um cenário muito importante, a própria estrutura familiar e doméstica das famílias de Israel. Ela diz assim, Senhor, eu não preciso dos pães destinados aos filhos. As migalhas que os judeus usavam às vezes para enxugar as mãos, como diz Joaquim Jeremias, um dos mais importantes estudiosos do Novo Testamento, essas migalhas eram lançadas da mesa para os cachorrinhos. Ela, percebendo a prioridade da salvação dos judeus, ela se submeteu, ela reconheceu o senhorio, ela reconheceu o plano redentor de Deus através de Jesus. Ela disse, eu não preciso dos pães destinados aos filhos de Israel, não. As migalhas me são suficientes. Esta postura de submissão, de rendição, de se ajoelhar diante de Cristo deve ser a nossa postura, a minha e a sua postura. Que nesses próximos dias do ano de 2026 a gente atravesse este ano de joelhos. Esta é a postura de cada um dos cristãos. Rendição, a completa rendição ao senhorio, à soberania de Jesus.
Não atravesse o ano de 2026 com o seu orgulho próprio. Não, atravesse este ano de joelhos, que você se renda, que você se submeta aos planos de Deus, ao propósito de Deus para a sua vida neste ano de 2026, que você aprenda com a mulher Ciro-Fenícia, com a fé dessa mulher estrangeira, a reconhecer que Deus tem um plano para as nossas vidas. Sabe o que aconteceu? Ela, confiando nas palavras de Jesus, ela voltou para casa e achou aquela menina sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Ela recebeu uma extraordinária bênção dos céus. Sua filha, que estava terrivelmente endemoniada, foi completamente liberta pelas palavras de Jesus. Que neste ano de 2026, seus pés estejam fincados, firmados nas palavras de Jesus. Isso é submissão. Isso é rendição. Não se submeta à sua opinião ou à opinião de outros. Se submeta à palavra de Deus, às palavras de Cristo, que você possa caminhar no ano de 2026 na postura de rendição. Joelhos no chão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Seja canal das bênçãos de Deus, seja Casa Viva.